E agora convidamos ao palco Gil Giardelli, professor na ESPM, estudioso de cultura digital, que fará a palestra Você está preparado para a inovação? Eu acho que tem dois processos aí que precisamos conversar. A palavra inovação realmente ela está sendo, na minha opinião, muito mal utilizada. Por exemplo, aquele travesseiro da NASA que falam que é da NASA, já posso assegurar para vocês, eu pesquisei, não é da NASA. Eu estava em Stanford a trabalho e aí eu li uma matéria aqui no Brasil, é inaugurado no Vale do Silício a primeira universidade sem professores. Aí eu estava lá, falei, vou conhecer essa universidade. Eu conheci o criador da universidade e a universidade também, realmente, ela não tinha nem professor nem aluno. O problema é que aqui no Brasil vem com esse conceito. O que eu vou contar para vocês nessa tarde é um pouco do que eu tenho compartilhado como professor, como pesquisador. Aqui é o prédio que eu compartilho no MIT, onde ele tem o formato de uma folha de papel amassada para lembrar todos os seus pesquisadores que no século XXI nenhuma ideia deve ser jogada fora. E lá também, qualquer pessoa nesse recinto depois pode pegar no meu site. Hoje, eles estão pagando $250 mil para quem for desobediente, porque o lugar da inovação, do avanço científico e do avanço social são os desobedientes. E também como convidado no MediaX de Stanford, onde eu tenho uma cadeira sobre essa liderança criativa, e uma escola que começa há 126 anos com o objetivo de deixar para o futuro que, por exemplo, esse casal Stanford perdeu seu único filho há 126 anos atrás por uma gripe que hoje é curada, uma febre que é curada de uma forma muito simples, mas na época não. E por que eu trago ela logo no começo? Porque lá no final eu vou dizer para vocês qual é a matéria mais procurada pelas eletivas nos últimos 10 anos dos alunos de graduação e pelos executivos que lá estão. Mas o que está acontecendo nesse exato momento, meus queridos amigos, nós estamos vivendo uma junção daquele nano, do bio, do neuro, do green, do digital tech, e quando acontece isso, realmente nasce uma nova humanidade. Eu colaborei e traduzi para o português, está em alta resolução, essa mandala da inovação. São mais de 250 inovações que estão acontecendo no mundo. Nada é futurismo, que vai desde ter cervejas que não causam nenhum tipo de ressaca no dia seguinte, até você fazer toda a mudança de interface de cérebro C, que é o conceito de você curar o Alzheimer. E eu tive aqui há uns 5, 6 anos atrás, mas muita coisa mudou, porque a minha fronteira agora é falar sobre uma nova revolução de fazedores. E acreditem, como o historiador o Eric Hobsbawm dizia, as palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os documentos. E hoje a maioria das palavras que nós utilizamos são palavras que ou nasceram ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E absolutamente todos precisam agora pensar na transformação dos seus negócios. Aquele conceito do professor Pardal, solitário, pensando em algo diferente, já não existe mais. Nunca existiu. Corning era o amigo de Thomas Edison e ele foi convidado por Thomas Edison para fazer um invólucro da sua lâmpada na época da sua criação. A partir dali nasceu a empresa Corning, só que quando entraram os chineses, o que aconteceu? Alguns anos atrás, o preço caiu radicalmente. E aí a empresa Corning se uniu com o seu principal concorrente alemão e o que aconteceu? Mudaram o conceito de capitalismo. Criaram um vidro que ele é muito mais caro, porém não quebra. E se antes era gerar demanda, agora é gerar propósito e valor. E muito se falam nas escolas de negócios sobre a Kodak, mas eu gosto de falar daqueles que venceram. Aqui vocês estão vendo o Dr. Steven Sanson. Em 1982, em 1972, ele foi chamado pelo presidente da Kodak para mostrar como seria a máquina fotográfica do futuro. E aí o que ele disse? Ele voltou e falou: presidente, brevemente aquelas nossas quase 200 mil lojas de revelação estarão fechadas, porque as pessoas não vão mais revelar os seus filmes, guardarão
numa mídia. Na época, ele acreditava que era numa fita cassete. Ele só errou a mídia. Mas o que aconteceu? Depois de alguns anos, todas as lojas de revelações da Kodak fecharam. O presidente daquela época ficou marcado como alguém que não pensou na gestão do futuro. E o Dr. Steven Samson, se você comprou um celular simples nos últimos 30 anos, você pagou pelo menos 30 patentes para ele. E a inovação é assim. Primeiro você ri dela, depois você tenta proibi-la, depois você tenta comprá-la e, por último, você chora porque você não participou da revolução. Aqui é o senhor Stephanie, e ele teve a sua primeira filha, e o que aconteceu? Ele trabalhava para a Motorola e ele conseguiu integrar o seu StarTAC com o seu computador. E aí, naquele dia que nasceu a sua filha, que fez exatamente 20 anos em julho, ele conseguiu tirar a foto dela e mandar via e-mail para 200 amigos. Ou seja, ele criou dois conceitos, o spam e a selfie. E aí ele voltou para a Motorola e disse assim: Motorola, no futuro as pessoas vão usar celulares para tirarem fotos. A Motorola falou para ele assim: vai para casa, toma um copo d'água, dorme, volta amanhã que passa. Essa coisa da inovação, a gente faz celulares há muito tempo. E aí, onde está uma empresa e onde está outra? E o que acontece é que todo mundo vai ter que mudar. Hoje tem uma grande dificuldade no exército americano, você conseguir trazer as pessoas de alto impacto, jovens, para serem os futuros oficiais. E aí eles fecharam uma parceria com uma empresa de games, para que essa empresa de games criasse um jogo, e quem tivesse boas habilidades para esse jogo é convidado a entrar nas suas escolas para altos oficiais. Então todo mundo rejuvenescendo. E por que eu trouxe esse case? Porque lá nos anos 90 foi criada uma palavra chamada mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, mas que eu acrescentaria fabuloso e cheio de oportunidades, aonde até o Vaticano está se abrindo as suas paredes, a sua fachada, para que se possam colocar filmes que realmente incomodam o nosso mundo. E aí quem não está se preparando para essa nova era está com muito problema. Por exemplo, a democracia, que eu acho que é o melhor que nós temos hoje, e ela está em crise em todos os lugares. A segunda democracia moderna, há mais ou menos 253 anos, ela não se preparou, porque nós votávamos lá atrás em quem pensávamos como nós. E hoje as pessoas mudam de ponto de vista, fluida, a cada onda de Twitter, a cada onda, enfim, de Facebook, e aí o conceito de esquerda, direita já não cabe mais. E o Brasil está num momento de bifurcação muito sério. Quero pegar dois países irmãos, que são exemplos disso. De um lado, a Ucrânia, que não se abriu para o moderno, que não criou regras para a inovação, que não pensou nessa nova era, e vive em convulsão nos últimos 10 anos ou mais. E do outro lado, o seu país irmão, a poucos quilômetros, fronteiriço, a Estônia, que colocou na sua Constituição que a inovação, a digitalização tem que fazer parte daquele país. Um país com muitos problemas, a Ucrânia, e a Estônia crescendo a taxas chinesas de economia, e que sendo considerada o vale de tecnologia da Europa. Nosso querido Aderval já disse que o próximo ano será um evento como esse do Cirque du Soleil, aonde estão sendo içados executivos como vocês, para discutirem a 10 metros de altura esse mundo VUCA. Porque nunca se teve uma quebra tão grande dessa nova era, dessa quebra ambiental, espiritual, social, falta de grandes pensadores que o mundo está tendo. E aí, por que a inovação é importante? Eu quero falar da boa inovação. Documentos nos provam que a inovação e a tecnologia reduziu o preço da iluminação em quase 1000 vezes da época que ela era feita de velas e lamparinas de óleo de baleia. Isso nos permite que a gente traga a era da abundância. Só o que aconteceu? Em 1942, Schuppenheim criou um termo chamado destruição criativa. E ele disse assim: se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Só que naquela época, em 1942, ele acreditava que a curva da inovação em azul era de 100 anos. Depois ela diminuiu para 50 anos e hoje nós estamos falando de barbatana de tubarão.
Em um ano, qualquer ideia que você tiver hoje nesse evento, ou amanhã, ou até sábado, se você não colocar essa ideia para funcionar, alguém fará isso. E detalhe, num conceito chamado invenção simultânea, que eu já vou voltar lá na frente, 430 pessoas no mundo têm a mesma ideia, só que apenas 3 colocam essa ideia para funcionar. E aí o brasileiro é muito criativo, mas pouco inovador. Então, meus amigos, bem-vindos à 4ª Revolução Industrial, a uma transformação digital que, como nunca visto, absolutamente ninguém sabe o que dará no final. Sabemos que vai ser algo muito melhor, mas a certeza ninguém tem. E queria falar de algumas coisas que mudam completamente a sociedade e a forma. Se existiam 2 coisas que eram exclusividades dos Estados-nações, eram os exércitos, e aí o Rio de Janeiro, o São Paulo já provaram que não é exclusividade do exército, temos aí PCC, enfim, tantas coisas, e o outro era a emissão de moeda. E aí o blockchain muda tudo. Mas a gente pode falar no conceito de moeda, mas também podemos falar para a saúde. Hoje, 1 em cada 3 crianças de até 5 anos não tem absolutamente nenhum registro nos países. Isso que acontece, essas crianças ficam à mercê de traficantes de órgãos, ficam à mercê de tráfico de pessoas, e aí o 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU está fazendo com que até 2020 toda criança tenha pelo menos um chip que possa monitorar a sua vacinação, e já falo de chip. Só para vocês terem uma ideia, a Cruz Vermelha recebeu, lá no terremoto de 2010 no Haiti, o valor para produzir 60 mil casas. Não produziu nem 1% dessas casas e alegou que o dinheiro foi desviado. Com o blockchain, aí nós vamos saber exatamente para onde foi o dinheiro e vai saber como que foi monitorado tudo isso. E dito isso, queria colocar aqui alguns pontos que já estão funcionando. SolarCoin, uma moeda feita para quem produz energia solar no mundo, qualquer pessoa pode produzir. Você pode estar aqui no Brasil e produzir e vender para esse banco, mas quero colocar aqui um grupo que já se organizou, e esse é o poder da internet, aonde no Brooklyn, vizinhos se organizaram e falaram, vamos comprar placas de captação solar e nós vamos produzir a nossa energia. E depois, o que sobrar, venderemos para os vizinhos. Aí, as empresas que produziam energia ali na região entraram com processo. A Suprema Corte americana disse o quê? Se o capitalismo significa alguma coisa, é que qualquer pessoa pode produzir e vender a sua energia. E aí mudou também o capitalismo. E detalhe, se antes, na primeira Revolução Industrial, era concorrer, agora é enfim, a colaboração. Aqui são os 2 principais consórcios de blockchain no mundo. Depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, né? São inúmeras marcas aqui, mas qual que é a grande preocupação? Absolutamente nenhuma empresa brasileira. E aí a gente tem que pensar em regulamentação, em regras. Eu dou aula no MBA da Febraban, mas a Febraban está tentando colocar a mão forte nisso, mas isso é como a chuva. Não gosto de chuva, choverá. E aí quero falar de outras coisas que são essa disruptura. As empresas biológicas que mexem com tudo. Estava agora em Harvard, e aí foi desenvolvida uma empresa que ela consegue observar a natureza e produzir um tipo de cimento, um tipo de tijolo que ela aguenta incêndios gigantescos e não queima, e, por exemplo, não derrete o sorvete. Ela produz 12 vezes menos produção de gás carbônico do que a produção normal. E, além disso, ela é infinitamente barato para a construção. E aí o que aconteceu? Já está aqui no Brasil uma empresa chinesa que já comprou uma parte da Odebrecht. Essa empresa, ela produz prédios de 52 andares em alta tecnologia, que aguenta quase que o máximo de terremotos, por exemplo, 52 andares em apenas 15 dias. E aí, meus amigos, tecnicamente, se a gente quiser acabar com o déficit habitacional, aconteceu. E aí, recentemente, eu tive com o presidente de uma grande marca brasileira, que está em todos os shoppings, uma marca brasileira de moda, e ele me disse assim, professor Gil, eu quero ser a Zara brasileira. E eu disse, ok, mas você entendeu a gestão deles? A Zara, que já foi acusada de trabalho análogo, o que ela fez agora? Fez um projeto com uma empresa chinesa chamada Li Yifeng. Essa empresa chinesa coloca muita matéria-prima em portos chineses, pouquíssima mão de obra, mas de alta capacitação, de robótica, de humanoides, de automação, e nas viagens entre os portos chineses
E os portos da Europa, os portos da América do Norte, da América Central e da América do Sul, produz 10 coleções de fast fashion da Zara. E aí a OMC foi provocada. Para quem que vocês estão pagando impostos? Qual foi a resposta? Para ninguém. É como jogos em alto mar. E aí, para não pegar mal para a Zara colocou uma etiquetinha dizendo produzido em Botsuana. Já tive em Botsuana, meus queridos amigos, leões maravilhosos, elefantes divinos, mas fábricas eu não vi quase nenhuma. Mas a Caterpillar ficou num processo complexo. O que ela viu? O processo de grandes construções, que ela era uma das líderes, começa a ser colocada em jogo. Ela se une com uma grande universidade global e ela observa um grande problema. Qual era? Garrafas PETs em todos os lugares. Observe nos rios do mundo inteiro. E aí eles conseguem adrenalizar uma larva que ela começa a consumir garrafa PET, que demoraria na natureza 30 anos em média, em apenas 30 minutos. Resolveu um problema, porém trouxe uma outra inovação. Hoje uma marca chamada J&M, que tem vários sócios, está produzindo camisas bem elegantes para homens e mulheres, com um fio parecido com a seda, que é feito através dessas larvas e de garrafa PET. E aí, se você for, por exemplo, numa Printemp também, ela está produzindo roupas de €1 usando esse tipo de tecnologia. Então, meus amigos, nesses 16 minutos que eu imagino que passou rápido, o inovar, o reinventar, a transformação, não é sobre tecnologia, é sobre a estratégia e novos paradigmas. É sobre como a gente vai mudar esse novo mundo. E aí, acreditem e voltem para casa e para o trabalho de vocês. Quem estiver vendendo produto vai ter muitos problemas. Agora são plataformas, são empresas na nuvens, são efeito em rede. Isso é um fenômeno novo? Nada disso. Já está acontecendo há muito tempo tudo isso. Se você pegar quem são aqueles que estão mudando completamente a economia, são essas empresas. E aí, de uma forma rápida, está aqui o guardanapo que está no Museu da Tecnologia em Montevideo, no Vale do Silício, onde, durante 2 dias, os fundadores do Uber, ou do Uber, como você preferir, fizeram um pensamento de como resolver um problema. E a inovação sempre é assim. Nunca se fala, vamos ter uma inovação. Se fala, vamos resolver um problema. O problema deles era resolver o preço abusivo de uma viagem no dia de Ano Novo. E qual que é o conceito? Num conceito econômico que é chamado de efeito Uber. Quando entra alguma edtech, agrotech, fintech, medtech, que são essas startups que têm um final tech, né, fintechs, o valor das empresas que estão no mercado tende a cair 50%. O primeiro exemplo estudado na economia, eu tenho mais de 20 estudos, são os donos de licenças de táxi ali em Nova York. O seu valor caiu quase 50%. Então, queridos amigos e amigos, os líderes inovadores e digitais são 26% mais lucrativos que seus pares do setor. Virou uma vantagem competitiva. Se há 5 anos atrás eu falei do digital, e realmente eu não previ que a gente ia virar um fla-flu, né, no mundo, esse antagonismo, mas eu quero falar agora de negócios. A Boeing acredita que o futuro da sua indústria é a companhia aérea inovadora. E a Blockbuster, o que ela acreditava? Que o seu futuro era a sua rede de lojas. Aonde está uma empresa, aonde está outra. Mas e para nós aqui? Muito honrado que vocês estão me dando a coisa mais cara dos seres humanos no século XXI, o tempo. Mas estou honrado porque numa pesquisa feita em 42 países, perguntaram para pessoas como vocês quem tinha nível avançado de inovação. Enquanto a média global foi de 33%, China e México 40%, no Brasil foi apenas 9%. Sabe o que significa isso? Está vindo um tsunami e a gente está discutindo há anos se a gente vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. O problema de tsunami é que no final está todo mundo peladinho e mortinho da Silva. E aí está vindo o tsunami. E o que é a companhia aérea inovadora? Ela não usa mais energia de fósseis, ela usa captação solar. Ela fala, se você não tem dinheiro para ir na primeira classe e está na classe Vietnã, nós vamos te fazer um bom espetáculo, porque, na verdade, agora experiência virou commodities. E qualquer escola de negócio, a gestão de entregar um bom produto vai ficar para trás. Agora é um excelente espetáculo. E aí, lembra-se da Blockbuster? Em 2 anos, saiu de 5 bilhões para nada.
E aí o que é vender espetáculos para eles? 100 mil pessoas estão na fila para comprar um sofá que treme enquanto você assiste Narcos. 100 mil pessoas estão na fila para comprar um sofá que treme enquanto você assiste a coroa da Rainha Elizabeth. E aí eles falaram assim, mas vocês vão deixar as pessoas sentadas nos sofás? Elas não vão fazer mais exercício? Aí eles criaram uma plataforma, lembra das plataformas? E falaram, faça exercício e o seu personal trainer serão os personagens do Netflix. E aí milhares de pessoas baixando e dando dados. Dado é o novo petróleo do século XXI. E aí, no meu laboratório tem essas ferramentas. E se a gente leu o comportamento dos olhos das pessoas na frente da tela, agora é ler a mente. O que aconteceu? Essa lente, essa tiara lê o seu cérebro, e aí a Netflix está testando de que você não precisa mudar no seu controle remoto. Você apenas vai deixar ler a sua mente, depois se acabar uma série, ele já indica outra. Está muito distante? Singapura fez o quê? Criou um projeto onde as pessoas convidaram blogueiros famosos, aqui é uma família de blogueiros de Londres, e falaram assim, eu não quero que você escreva nada. Se você quiser colocar uma foto no Instagram, ok. Eu só quero ler a sua mente e da sua família. E convidou 80 blogueiros para fazer esse tipo de viagem. Amo o meu país, mas eu acho que a gente tem que ter um pensamento crítico. Só para relembrá-los, na Olimpíada do ano passado, nosso site internacional foi feito numa tecnologia chamada Flash, que tecnicamente não dá para ser visto em celulares e tablets. Ou seja, 92% das pessoas que usam para turismo estão no celular. Ou seja, ninguém viu. E aí, meus amigos, bem-vindo. Aqui um gráfico de toda a história da inteligência artificial. Uma história de 1832 e agora a inteligência artificial explodiu. E só para colocar uma pimentinha, né, de várias que eu coloquei aqui, onde começa isso? Carl Sagan, que muitos de vocês conheceram pela sua série que ele tinha, ele um dia chega para o governo americano e pergunta assim, governo americano, eu tenho certeza que existe vida extraterrestre inteligente em contato com o planeta Terra. Você poderia me dar um supercomputador? Só que naquela época, há mais de 30 anos, um computador tinha um supercomputador de 3 andares, era algo muito caro. O governo americano falou, a gente tem umas guerras aí, a primeira guerra do Iraque para resolver, não vai ser possível. E ele se une com a Universidade de Berkeley, e hoje já são 4 milhões de pessoas cedendo o espaço da sua memória para compartilhar e entender se existe vida extraterrestre inteligente. Eu não vou falar se tem ou não. Vai lá escutar o pulsar de uma galáxia. E aí o que aconteceu? Você está vivendo um lugar onde o próximo carro da Audi já é todo desenvolvido em inteligência artificial. E aí os carros não vão ter mais direção, e vejam os movimentos. Até 2030, a maioria das capitais não vão receber mais carros que não sejam carros elétricos e dirigidos por pessoas. E a transformação é como? Quero pegar uma indústria aqui. A BMW fez 100 anos e a festa dela era os próximos 100 anos. E eles mudaram a sua história como empresa. Saíram da empresa da indústria automobilística e viraram uma empresa de conexão urbana e conexão intergaláctica. Só ficar na conexão urbana. Se o Uber é um problema, estão vendendo um produto que é um sucesso. E disseram assim, o carro é a roupa mais cara da maioria das pessoas. E 99% do tempo fica parado. Não compra um produto, compra um serviço. Você vai trabalhar de segunda-feira com um carro pequenininho, de final de semana você usa um carro conversível, no dia que você faz a mudança você usa um outro carro, e aí é um sucesso. E aí dezenas de empresas fazendo o mesmo processo e falando, talvez você possa não ter um dinheiro para comprar um Cadillac, mas você pode ter por uns dias. E só para ver como esse efeito é gigantesco, no Brasil, 38% de uns jovens que completaram 18 anos, nos últimos 3 anos, não tiraram carta. E não é por falta de dinheiro e por crise. Aqui não tem interesse. E aí lembra da Mercedes? Ela falou, como que eu crio valor nessa nova era? O que ela fez? Ela criou um carro que capta hidrogênio na frente e produz água atrás. Só que lembra da invenção simultânea? Sabe o que aconteceu? Eles não colocaram essa ideia para funcionar. A Honda já está vendendo água feita pelos seus carros. O que eu quero dizer sobre isso, meus amigos, aqui nós somos, a Unidas enfim, uma concentração para discutir a gestão, para discutir os novos caminhos. Se continuar discutindo a análise SWOT,
as 5 forças de Michael Port, a eficiência operacional de Adam Smith, não fecha mais a conta dos negócios do século XXI. Porque a análise SWOT nunca ia dizer para Nestlé, por exemplo, que seu próximo concorrente seria as empresas de automobilísticas. E aí o mundo está uma loucura. O príncipe de Dubai, seja o que isso signifique, estreou há 2 ou 3 semanas atrás os seus primeiros drones na cidade. Eu fico imaginando isso no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, né? Os taxistas vão estar com bazucas, serão anos emocionantes aqui, né? E aí, quem tem filhinhos aqui com menos de 5 anos? Então, papais, mamães, se preparem, que talvez aqui está o primeiro aeroporto intergaláctico desde a época dos Incas e dos Maias. E isso daqui é muito distante. Daqui vão ser produzidos provavelmente mais de 100 milhões de empregos, e já estão sendo produzidos, por exemplo, numa empresa chamada Made in Space. E aí, Made in Space são pessoas que vão trabalhar durante muito tempo em volta do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia da complexidade econômica disso, um único satélite natural próximo do planeta Terra tem 4 vezes o PIB americano em minério. E aí as grandes empresas estão discutindo para refazer a lei de mineração espacial. Então, para a gente respirar um pouquinho, bem-vindos à explosão da inovação, né? Queria contar coisas boas também. Um gestor, um médico e também gestor gestor de serviços de saúde, ele comprou a primeira fazenda de vinho em Napa Valley, né, que ela ficou fechada na época da lei seca. E aí, o que ele está usando agora? Formigas, abelhas, todas elas que são abelhas robôs, que polinizam 5 vezes mais rápido, porque lá por um processo não tem essas abelhas. E quando você vai visitar essa vinicultura, minha última aula em Stanford é nesse lugar, porque a gente precisa tomar vinho de vez em quando, porque senão fica enlouquecido. E aí, essa vinicultura que chama Palmeiras Vineyard, ela está hoje, além de vendendo vinhos saborosíssimos, também está vendendo tecnologia de inovação, de máquinas, de inteligência artificial, de tudo isso. E às vezes a inovação está do nosso lado. Queria falar de grandes empresas. A Nutella fez o quê? Mudou a sua impressora e misturou as cores primárias e fez 7 milhões de embalagens. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão colecionando embalagens da Nutella. A L'Oréal fez o quê? Lembra de um galinho português, açoriano, que mudava de cor? Ele agora, você coloca esse stick e quando você tem que trocar o seu filtro solar, ele avisa e muda de cor. E além disso, ele tem uma plataforma que fala, você vai correr? Esse é o raio V. Viu como tudo virou plataforma? E aí, a grande vencedora da corrida do ouro falou o quê, meus amigos? Ela inventou a Levi's, a roupa íntima analítica com touchscreen, seja lá o que isso signifique. Mas tem um grande significado, né? O touchscreen é o quê? Se você tocar na parte íntima de uma pessoa sem permissão, já avisa a polícia. E a roupa íntima analítica é o quê? Caso, por enquanto, você é uma mulher e você quer ter um bebezinho, está com dificuldade, você veste essa calça. Quando você ovular, o sistema percebe e manda um tipo de WhatsApp para o namorado, marido, aí a escolha é sua e fala, a hora é agora. Então, meus amigos, por que eu falei disso? Porque a última indústria de trilhões de dólares foi a da tecnologia de 1 e 0, e agora é do nosso código genético. Só para vocês terem uma ideia, já está funcionando na Suécia, e aí quero trazer algumas coisas para a nossa área de saúde, esse chip, onde 3 mil clientes estão realmente utilizando um chip, e eles não pagam mais nada, está inserido na mão. Hoje já são 52 pesquisadores que usam dezenas de chips para fazer todos os seus processos. Acreditem que se você usa o seu celular no bolso, já já você vai ter chips que vão trabalhar. E acreditem, nunca olhe a inovação com o seu olhar, porque muitas vezes a inovação muda. Aqui provavelmente tem gerações onde para uma geração mandar um nude é tão normal quanto outros no final tirar uma foto aqui com o robô, todos nós, de roupa evidente. E isso é a mudança. E aí, eu estive em Harvard, e quem são os 2 grupos sociais mais organizados de terráqueos no mundo? São as formigas, não é isso? Aí o que eles fizeram? As formigas e os elefantes. Os seres humanos, como que eles estão? Eles perdem para as hienas, tecnicamente, como organização social. Aí eles observaram as
as formigas, dominar uma tecnologia de impressão 3D, de nanoimpressão. Por exemplo, aqui são mais de 6 órgãos em nanoimpressão. Você vai ter uma inserção de chip dentro de você, já está pronto. E aí, hoje, são 3.500 pessoas, voluntariamente, que estão usando centenas de nanoformiguinhas dentro delas. E essas pessoas, se você tiver uma gripe, tiver uma contusão, um começo de câncer, essas nanoformiguinhas vão consertar você. E aí, cada dia mais, a medicina vai ser preditiva. E aí, amigos, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês sabem, para você sequenciar um DNA de um ser humano em 2005, custava a bagatela de 3 bilhões de dólares. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Depois vocês podem enxergar por 22 dólares, uma empresa que tem na sua missão catalogar toda a informação do mundo, o Google. Você vai na farmácia, já tem o porte pago, 22 dólares, e ele faz a sequência de todo o seu DNA. E ele faz toda a sua ancestralidade. E aí vários países estão adotando como sendo que nasce uma criança, em vez de fazer o exame do pezinho, faz a sequência de DNA. Porque você vai poder falar para uma criança que nasceu agora, que talvez aos 40 anos ela pode ter uma determinada doença. Tem muita controvérsia ainda, mas já está nas farmácias. E aí uma empresa farmacêutica foi lá e disse, uma empresa de cerveja foi lá e disse o quê? Me mande o seu resultado, e tem a do Google, mas tem de dezenas de outras empresas, e eu vou produzir, analisando o seu DNA, uma cerveja diferente para cada pessoa. Porque uma pessoa gosta de cervejas com pitadas da manhã, outro gosta de cervejas mais fortes, e isso já está acontecendo nessa nova era. E aí, nesses últimos 14 minutinhos, queria colocar aqui alguns pontos que vem o Alibaba e faz o quê? Só para vocês entenderem a mistura de tudo isso. Lembra o blockchain? Ele cria um banco de blockchain que reconhece a retina. E aí ele pega e cria o virtual commerce usando realidade virtual. Você veste um óculos e, tecnicamente, você vai para Macy's de Nova York fazer compras. Então, olha só, nós desconstruímos o Estado-nação, o imposto, a medicina, tudo desconstruído. E aí nós estamos virando realmente pessoas agora. Aqui, hoje já são mais de 2.000 numa fundação de ciborgues, que estão usando tecnologias que transformam as pessoas em ciborgues. Essa pessoa aqui, ele tinha uma doença que ele enxergava tudo em preto e branco, e foi inserido um processo no cérebro dele, e hoje ele tem tipo de uma visão de raio-x de super-homem. O que eu quero dizer com isso? Bem-vindos ao lugar que já vocês serão remunerados por como vocês trabalham com pessoas de calça ou de saia de metal. No final do ano eu vou fazer um trabalho com esse robô que é chamado Yumi, mas muito mais do que trabalhar com esse robô que está fazendo a sinfonia da orquestra italiana em Pisa, ela está também ajudando as pessoas a darem saltos de criatividade e inovação. E aqui, um robozinho que ele tem um conceito de inteligência artificial, de crianças até 7 anos, quando você dá para uma criança, ele amplia em até 8 vezes o vocabulário dessa criança. Lá fora, a bagatela, o valor vai de 70 a 90 dólares, e aqui no Brasil, prefiro achar que foi um equívoco, na hora que alguém foi colocar o preço, R$3.000. Aí não tem inovação para ninguém. E aí, meus amigos, o que acontece? Se a primeira onda da automação e da robotização foi trocar trabalho, coloca um braço de robótica e tira 400 torneiros mecânicos. A segunda onda foi de quem carimbava cheque devolvido de pessoas que não conhecia. A terceira onda será de gestores, de executivos, que ficarem fazendo trabalho repetitivo. Porque aí virá uma inteligência, uma superinteligência que fará isso. E qual o problema? A maioria de nós estamos vivendo um mundo de ai meu Deus, isso é para ontem. Só para vocês terem uma ideia de como isso vai mexer com o conceito de serviços de saúde. Por exemplo, aqui é um enfermeiro ou um médico que ele está trabalhando com o irmão mais velho desse robô, e esse robô ele consegue movimentar pessoas com tetraplegia de até 200 quilos. E essa pessoa pode estar à distância. Aqui, no final, a gente vai ver ele funcionando. Pessoas, vocês sabem que tem um termo, né, tem um porquê disso.
Pessoas que estão em estado terminal tendem a se fechar, a não conversarem com mais ninguém da família, nem com os médicos, nem com os enfermeiros, e eles têm conversas com esses robôs, pedem músicas, enfim, algo realmente que humaniza as relações. E aqui, com inteligência artificial, eles estão trabalhando com enfermeiras e com médicos para ajudar a resolver os problemas. Não tira o trabalho dos profissionais de saúde. Ele ajuda e fala assim, esse problema que você está enfrentando hoje, essa patologia, você pode ser resolvido. Tem 3 cases no mundo que foram resolvidos dessa maneira, mas quem toma a decisão é o corpo médico. E para não falar que a gente não falou de flores, né? Aqui ele vai conhecer a rainha da Inglaterra. Onde está a rainha? E aí ela fica tão feliz que dizem que ela não dava esse sorriso fazia muito tempo, pessoal. De tão feliz que ela ficou, e ela depois tirou foto com o robô, e vocês sabem que tecnicamente ninguém pode encostar nela, né, por uma etiqueta. Mas o que eu quero dizer nesses meus últimos minutos? Não tenho medo da tecnologia. Eu sei que ela causa um medo, mas quando a gente der a mão para essa tecnologia, a gente vai dar saltos como a gente deu quando a gente trocou a força motora de animais por uma força motora a vapor. Só que agora eu acho que a gente vai para outros mundos. Mas no encontro de gestão, né? Qual a sua estratégia para essa nova era? Porque se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. E aí o que eu posso dizer de uma forma bem rápida é que todos os dias você vai ter que fazer uma tríade que é muito difícil. A gestão do presente, que a gente tem que fazer o nosso dia a dia. A gestão da mudança, mas qual o problema da mudança? Todo mundo quer mudança, mas a gente quer a mudança no outro departamento, na outra área. Vai em São Paulo, onde eu moro, todo mundo a maioria gosta de ciclofaixa, mas faz na outra rua, nunca na nossa rua. E a gestão do futuro. Só que o futuro às vezes não deixa com medo. E isso é chamado a gestão da inovação. E a maioria dos executivos hoje como estão? No ai meu Deus, isso é para ontem. E aí, como nós somos pessoas de negócios, já está provado. Quem está fazendo coisas diferentes, está se movimentando no EBITDA, no market share, enfim, no mercado de capital, e cada dia mais esses saltos são gigantescos. Então, a partir de agora, são novas habilidades que executivos vão ter que se desenvolver. Se antes o grande conceito era capacidade de liderança, agora vai ter que ser digital, vai ter que ser de inovação e de empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Hoje, toda a academia, por exemplo, no MIT, você pode ser um executivo, só que a mudança das empresas é tão grande que você tem que ter o espírito empreendedor para mudar o seu negócio. Então, já não existe mais o conceito empreendedor de abrir empresas. E por que falar de inovação é muito importante, meus amigos? Todos falam que vai ter um desemprego tecnológico, discordo totalmente. Todos os estudos são vários, já apontam que a gente está indo para um outro lugar. De cada um emprego que se fecha, estão se abrindo 3 novos. Qual o problema? Tem um descompasso entre o que as pessoas estão estudando e o que a gente está precisando. E aí, Enrico Moretti, um dos maiores pensadores dessa nova era, quando você coloca empresas inovadoras numa sociedade, ela faz o efeito econômico ter uma multiplicação de 5,7. E aí eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Minha linha agora de pensamento no pós-doutorado foi o soft power e o strong power americano. O que é o strong power? Bomba, né, gás carbônico, cacetete, enfim, bomba, guerra, 33% da economia americana. Só que o soft power foi criado por Vannevar Bush, um pensador e professor do MIT. Roosevelt foi o único presidente que foi 4 vezes presidente, e no segundo mandato dele ele entrega esse documento e fala, nós temos que ter o soft power, onde é baseado na ciência. Hoje, os Estados Unidos é o lugar que mais recebe doutores e pós-doutores do mundo. O segundo lugar está infinitamente atrás. Detalhe, o Brasil perdeu nos últimos anos 55 mil doutores e pós-doutores. Isso é um PIB intelectual que vai fazer falta. E o outro processo era artes e Hollywood. Aqui vocês estão vendo um filme feito por Walt Disney para ajudar na Segunda Guerra Mundial. Um cartaz, que é um tomate sendo atirado no Hitler, desenhado pessoalmente por Walt Disney. Mas o que acontece agora? Mudou o soft power. Eu uso o Uber, eu uso o Netflix, eu uso o Airbnb, eu uso tudo isso. Mas esse conceito está criando uma economia muito disparate. Só que eu quero pegar só o MIT, que não é no Vale do Silício. Em vermelho, aqui está só o quadrilátero do MIT. Em volta, é o lugar mais rico do mundo, em todos os índices econômicos e de índice de desenvolvimento humano. Em patentes,
em todos esses processos, em prêmios Nobéis. MIT e USP, e eu dou aula lá, então eu posso falar, e posso falar como uma crítica construtiva, começaram mais ou menos com o mesmo propósito. Empresários que queriam deixar para a sua cidade um legado aonde, enfim, criasse uma escola do futuro. Nada contra aquelas pessoas que moram lá, meus queridos amigos. Mas o que aconteceu? Do lado do lado da USP tem hoje, né, uma favela, que é a favela, agora me esqueci o nome, nada contra as pessoas que moram lá, só que tem os piores índices de violência, de DH, ali daquela região de São Paulo. Onde a gente erra como nação de não conseguir distribuir a riqueza, de fazer prêmios Nobéis. E aí, meus amigos, a gente vai ter que enfrentar um lugar onde o desemprego tecnológico, para quem não estudar, realmente vai ser um processo. A gente vai ter que recuperar esses estudos, esse processo, esse novo mundo. E aí a pergunta que eu faço é qual o nosso projeto como nação inovadora? E no Prêmio Nobel, agora de poucos anos atrás, esse Prêmio Nobel estudou por que as nações e as corporações falham. Elas falham por vários motivos, mas eu vou pegar só uma parte que faz a ver com a minha palestra. Nós estamos até na colocação, já é uma sacanagem, em 69º na colocação em inovação entre os países do mundo. Ou seja, não dá para entender economicamente como que nós somos uma das 10 maiores economias do mundo sem inovação. Só para vocês terem uma ideia, agora recentemente um cientista ganhou a patente, agora, esse ano, faz pouco tempo, a patente dele era o quê? Um limpador de cabeçote de videocassete. Ele morreu de rir, fez até um jantar para comemorar. E o outro ponto que vai ter que discutir, o professor Pastore, da USP, ele leu toda a Constituinte e a palavra direito 76 vezes, dever 4 vezes. Meus queridos amigos, se a gente não equilibrar isso, nada contra, não quero tirar os direitos de ninguém, nem tenho esse poder, mas a gente tem que equilibrar. E aí eu peguei um estudo de um professor, e esse estudo desse professor, ele comparou as 3 maiores de Detroit, nos Estados Unidos, na década de 90, e as 3 maiores no ano passado, no Vale do Silício, na economia tecnológica. 27 vezes maior de valor de mercado. Eu peguei esse mesmo estudo e comparei com as 3 maiores brasileiras em 2016. Sabe o que aconteceu? Nós estamos com um problema que nada contra o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, gosto muito deles, acho importante. Só que qual o problema? A Amazon, o Google e a Apple estão criando e já criaram seus braços de serviços financeiros. Eles conseguem virar bancos. Eu acredito que os nossos bancos não conseguem virar uma Amazon. E aí, acho que a gente tem que fazer uma reflexão que um dos caminhos nossos vai ter que ser a educação de alto impacto. E aí trago aqui um convidado para nós, vejam só. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Pobre, favelado, negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, o pessoal vai dizer assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter o dinheiro na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Então, amigos, eu fui alfabetizado num livro chamado Caminho Suave, e acho que muitos de vocês também foram. E quando eu estava adulto, estavam todas as respostas no final do livro. E como diria um amigo que já se foi, o Givotak, agora a gente mede a potência intelectual das pessoas pela capacidade de suportar dúvidas.
E aí foi o que eu fiz essa tarde aqui com vocês. E como eu disse alguns anos atrás, lembra do Menos Internet, Mais Cabernet? E aí, na surpresa do conhecimento, lá estava eu em Stanford e conheci um laboratório que é chamado de captologia. Doutores em tecnologia e comportamento humano que estudam tudo isso e falam assim: primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. E nós nos vangloriamos de ser um dos países mais conectados em mídias sociais do mundo. Não deveríamos. Sabe por quê? Porque tudo isso é feito para a gente ficar mais conectado e perder produtividade. E aí, às 18 horas, quantas notificações você já recebeu no WhatsApp? 300, 500? Quantas deveriam ter sido jogadas fora porque só encheu o nosso HD mental? Mais uma fofoca, mais uma pós-verdade. E aí, o que está provado agora? Alguns dias offline incuba e dispara processos criativos. E qual o problema? Em média, nós temos 120 nanotédios por dia. Sabe o que acontece? Os nanotédios é que, além da hora que está com o seu celular e você vai ver, o seu cérebro, além do momento que você ficou ali olhando o celular ou o tablet, ele demora de 20 a 40 segundos para entender o que estava acontecendo antes. E aí, o que está acontecendo? Experimente a desconexão. Meu ano novo vai ser nas Ilhas Galápagos e já pedi para ficar num lugar que não tem internet na pousada. Primeiro dia é péssimo, você sua frio, treme, não dorme, mas depois passa. E aí, para mais uma pimentinha, eu já vou concluir, só preciso de mais 7 slides. A ciência provou que o dia não tem mais 24 horas. Vejam só. Asseyez-vous sur un coussin bien ferme, le dos bien droit, en silence, immobilité stricte. Et soyez attentifs à ce qui passe. C'est le présent. Les choses ne sont pas si simples. Par exemple, Seul le présent existe. qu'est-ce donc que le temps? C'est un instant. C'est extraordinaire. A humanidade é absolutamente obcecada pela passagem do tempo. This time has always been linear, based on our chronology, based on the ticking of the clock. This time is getting more precious because we have less and less time to kind of make the next revolution. Até chegar à internet, quando o espaço desaparece e o tempo fica instantâneo. O presente será eterno e mutante o tempo todo. Et alors ça, je crois que ça change considérablement notre vie et je dirais notre accès au bonheur. Dès que je nais, dès que j'arrive sur Terre, j'arrive pour mourir. Second by second, minute by minute, hour by hour, year by year. Why should we accept this? O prazer é associado à existência e à finitude. Isso que é o grande desafio. We're going to become a combination of biological humans and the technology that we're creating. Criaria um tipo de desigualdade social inédita na história da humanidade. Os que morrem e os que não morrem. We still have to decide who we're going to love, what project we're going to work on, what books we want to read, what languages we want to learn. Justamente porque nós vivemos dentro desse tempo finito, que nós tentamos de alguma forma driblar esse limite temporal. Poemas, sinfonias, literatura, a receita que vai de geração em geração da família, todas essas criações são criações que podem existir fora do tempo. Uma volta ao mundo, com filósofos, cientistas, artistas, pesquisadores e religiosos em busca da resposta: quanto tempo o tempo tem? Se tu continui a vivere il tempo. Desculpa. Ele fala, se você continuar fazendo a vida somando do jeito que você somava, não vai fechar mais a conta. Mas por que eu trouxe tudo isso? Porque agora, para a gente conseguir fechar essa conta, vamos ter que fazer o que a gente chama de trabalho profundo, que é parar, pensar, se desconectar. E aí eu estive no Fórum Econômico Mundial no ano passado e peguei as habilidades que são possíveis para esse novo mundo. Vou ficar só com 4. A primeira, pensamento, soluções de problemas complexos, que não muda em 2017 e 2020. Observem só, a maioria dos livros de performance do século passado diziam: resolva os problemas primeiros, mais simples, deixa os complexos para depois. Olha só onde foi parar. Depois, criatividade, que sai de 10º para 3º, que é a semente da inovação. Mais 2 que eu acho que mudam absolutamente tudo: empatia e flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva para você entender, por exemplo, que quase tudo que você aprendeu está mudando radicalmente.
e empatia para dizer que hoje, infelizmente, tem pelo menos aí 4 bilhões de pessoas ou muito mais que não têm ideia do que isso está acontecendo. E lembre Stanford, qual era o curso mais procurado dos últimos 10 anos pelas aulas seletivas e nos últimos 3 anos por executivos? Ela é uma matéria que ela fala assim: corpo são, mente sã e alma sã. E, infelizmente, 1 em cada 3 pessoas no mundo terão uma depressão muito séria durante a vida. E aí o nome do curso chama Design Your Life. No Fórum Econômico Mundial, no mesmo momento que tinha 2 palestras, uma para o lançamento da receita do valor investido, que seria do banco chinês, e do outro lado, Design Your Life. Qual foi a palestra que mais encheu? Design Your Life. Porque o mundo está numa revolução tão VUCA que a gente precisa se revolucionar. E aí quero pegar aqui alguns exemplos de um Brasil fantástico. Sebastião Salgado, que simplesmente teve uma depressão muito séria, ele falou: onde é o melhor lugar para a gente se curar? Ele falou: no nosso país, onde a gente nasceu. Ele nasceu numa área rural, e aí ele resolveu voltar para o Brasil. Quando ele chegou lá, aquele lugar que ele tinha nascido tinha virado quase um deserto. Ele comprou a terra, do seu dinheiro comprou 1 milhão de mudas de Mata Atlântica e resolveu plantar. No primeiro ano quase nada nasceu. No segundo ano ele plantou mais 1 milhão de muda, voltou um pássaro, voltou um macaco, voltou uma cobra. No segundo ano ele teve a resiliência dos inovadores e plantou mais 1 milhão de muda com os seus voluntários. E aí a floresta explodiu, as fontes de águas voltaram, as onças voltaram, e hoje Sebastião Salgado, com mais de 90 anos, tem um novo talento que é ajudar a natureza. Quando você estiver chateado e achando que com as pessoas que estão sendo acordadas pela Polícia Federal às 5h30 da manhã, posso assegurar que para cada uma que é acordada, tem 20 mil, 30 mil acordando no mesmo horário, mas para fazer coisas boas. É que não dá tempo para contar essas histórias. Um pesquisador da Shell, um brasileiro, se uniu no Morro da Mineira e ele desenvolveu uma tecnologia, a primeira no mundo, que enquanto as pessoas jogam bola, enquanto as pessoas vão trabalhar, enquanto as pessoas vão para o médico, enquanto as pessoas descem as escadarias, está produzindo energia através de passos. Só que, infelizmente, não é essa notícia que vai sair à noite. Quando você achar que a educação está precisando de uma revolução, e ela precisa, lembre-se de um professor anônimo, chamado professor de Ubatuba Sati, e ele tinha um sonho que ele falou: como que eu trago de volta os adolescentes para assistirem minha aula e ensinar matemática? Ele fez uma vaquinha, comprou produtos, e ele começou a construir o primeiro nanosatélite com seus alunos. E aí ele era tão genial que ele mandou um e-mail sem falar inglês, usando tradutores, para a NASA, dizendo: NASA, eu tenho o primeiro nanosatélite de uma escola pública brasileira. Você pode enviar em volta do planeta Terra? A NASA falou assim: eu envio, mas antes você entra num concurso de educação de alto impacto para adolescentes. Esse professor entrou, ele e seus alunos foram para Tóquio receber o maior prêmio de educação para adolescentes em ciências exatas do mundo. Quantos sabiam dessa notícia? E detalhe, em janeiro, a NASA lançou o seu nanosatélite em volta do planeta Terra. Então, meus amigos, queria dizer para vocês que para que essa 4ª Revolução Industrial? Para, na verdade, a gente poder voltar a cuidar da coisa mais importante. Sempre me perguntam assim: o desemprego tecnológico vai deixar as pessoas sem fazer nada? Lembre-se, no final do dia, vai ter alguém que vai limpar esse espaço aqui. Nada contra, todo trabalho é nobre, mas qual é a motivação de quem vai recolher nossos papéis higiênicos no final do dia? E é o que a gente tem que pensar, que a gente tem que criar pessoas para terem as melhores máquinas, que é o nosso cérebro. Vejam só. One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out.
Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? Então, amigos, se a primeira revolução industrial nos separou, se lá na primeira revolução industrial o louco da nossa vida, da nossa vila, foi colocado numa depósito de seres humanos, se o leproso da nossa cidade foi colocado lá na Amazônia, agora chegou a hora de unir todo mundo. E se toda essa era conectada significa uma coisa, é que os 7 bilhões de mentes contam. E por último, e não mais importante, tanta inovação, para, na minha opinião, o que foi mais inovador esse ano é uma menina feita de bronze, que teve o nome chamado de A Menina Sem Medo, e ela foi colocada na frente do touro de Wall Street. E aí ela não queria provocar o touro de Wall Street, mas aí o que aconteceu? O artista que fez aquele touro de Wall Street está processando a cidade de Nova York, e a escultora que fez a menina sem medo. E o que aconteceu? Porque ele não entendeu o que Alvin Toffler, um professor, disse na década de 70, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não saberia ler e escrever, e sim aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender. E eu complemento, aquele que não sabe entender que cabe todo mundo, o azul, o branco, o verde, a esquerda, a direita, e que aprende, reaprende e desaprende a cada minuto. Que vocês tenham uma grande caminhada, que vocês tragam inovação para essa área, que a gente está precisando muito, e que a gente possa navegar em tempos magníficos. Foi uma honra. Muito obrigado. Com Deus. Esse daqui é o mesmo robô que está sendo utilizado, que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu colocar aqui uns outros. Lá fora ele está sendo usado em peça de teatro, está sendo usado em banco no japonês, está sendo, enfim, é o começo de uma nova era aí. A indústria acredita realmente que se hoje você tem um celular, no futuro você vai ter um robô social. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, o lançamento que mais vendeu da história da Toyota nos últimos anos foi um robô social, que é pequenininho e fica do seu lado ali conversando com você. Todos eles têm o mesmo nome, né? Eles chamam Now. Now não é de agora, é NAO. Por que você não pode dar nome para ele? Porque senão você começa a ter uma relação assim meio de animal de estimação, né? Então você não pode chamar ele de Totó, essas coisas assim. Eu vou pedir para ele se apresentar. Gostaria de começar, tá, Xixuan? Recital. Recital. Olá, eu sou o Nau pessoal. Não sou bicho e nem sou gente, nem boneco, nem brinquedo. Eu sou algo diferente. Sou um robô humanoide, construído com carinho para parecer humano, só que bem pequenininho. Tenho câmeras para ver, tenho sensores no peito, olho para cima e para baixo. Vejo o esquerdo e o direito. Sei chutar com os 2 pés, sei acenar com a mão. Tem gente até que acredita que eu tenho um coração. Coração, sei que eu não tenho. Se eu tivesse, saberia. Quer que eu te conte um segredo? O que eu tenho é bateria. Eu aprendi a correr, mas também sei caminhar. E me levanto na hora, se acaso eu escorregar. Se eu ganhar um presente, sei dizer muito obrigado. Sei falar, contar histórias e rir do que é engraçado. Se você me mostrar coisas, eu enxergo muito bem. Sei reconhecer você e os seus amigos também. Agora que vocês viram coisas que eu posso fazer, quero contar outro segredo, eu também posso aprender. Se você me programar, posso chorar ou sorrir,
Posso cantar ou contar, posso ficar ou partir. E para a vida ficar linda e a gente comemorar, gosto de tocar canções porque adoro dançar. Um humanoide sabido, um robô sensacional, um pequeno companheiro, eu sou o Now Pessoal. Aí se você colocar na internet RoboCup, é um projeto com a FIFA, você vai ver uma Copa do Mundo com esses robôs e machine to machine jogando. E a Alemanha não foi a campeã nem o Brasil, né? Mas o Brasil está indo bem nesse conceito. Mas a ideia qual é? Em 2026, provavelmente, se a seleção que for campeã naquela Copa do Mundo não tiver muita estratégia, perca para os robôs. Isso já está acontecendo. Mas também, se você olhar, vai ter eles dançando Tai Chi Chuan. Se um cai, quando ele levanta onde está todo mundo. Ele fica me procurando. E aí eu só vou fazer ele dançar 10 segundinhos aqui, porque o que é mais difícil hoje na robótica é a parte de baixo dele, né? Porque os robôs, eles têm rodinhas, e os humanoides, eles têm... eles andam, eles correm, eles caminham. Então ele vai dançar um pouquinho, só para mostrar para vocês o poder que eles têm, tá? Ele gosta de palmas, pessoal. Descansar. Descansar. Agora eu vou descansar. Quando quiser me acordar, me dê um tapinha na cabeça. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Valeu.